Jorge Mário Bergoglio está morrendo. Então já se iniciou um movimento de fiéis pedindo então que o Papa Bento XVI retome o papado. O kit capelinha da Sagrada Face traz a capelinha para você colocar no altar da sua casa, igual a gente fez aqui, ó. Lá atrás tem a capelinha da Sagrada Face. O kit vem com o livro do Hora Santa para você fazer adoração à Sagrada Face, como recomendou o Papa Pio IX. Conte também com a proteção da cruz de exorcismo da Sagrada Face na luta contra o demônio e as tentações. Temos recebido testemunhos de várias pessoas que usam a cruz no seu dia a dia e contam com a proteção da Sagrada Face do Senhor. A capelinha e a cruz de exorcismo estão na loja da TV Nossa Senhora de Fátima com desconto. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Jorge Mário Bergoglio está morrendo. As notícias que correm a Europa da semana passada para cá dão conta que Jorge Mário Bergoglio está morrendo de câncer. Ele tem câncer no intestino, corre a notícia que foi aberto justamente o paciente, mas é aquela coisa nessa situação, que normalmente já está avançada, os médicos costumam abrir o paciente e fechar novamente, porque já não tem mais o que fazer, sabendo que se mexer vai ficar pior e a pessoa então terá inclusive a sua vida abreviada. Então agora as notícias dão conta que o câncer já chegou no pâncreas e que então Jorge Mário Bergoglio está morrendo de câncer. E também as notícias nos dão conta que começa um movimento então justamente na Europa pedindo a volta do Papa Bento XVI. E nada mais natural do que isso, afinal morre um falso Papa e nós temos o Papa verdadeiro, que é o Papa Bento XVI. Então já se iniciou um movimento de fiéis pedindo então que o Papa Bento XVI retome o papado, termine então à frente da Santa Igreja o papado. Aí você começa a entender melhor porque tanto desespero, tanto ódio contra o Papa Bento XVI, como agora nessas últimas 2 semanas, onde a própria falsa igreja está atacando o verdadeiro Papa com aquelas denúncias infundadas. E falam com uma gravidade de uma forma assim tão grande, tão séria, como se ele fosse envolvido diretamente com escândalos sexuais, quando na verdade não foi. Ele era arcebispo. A arquidiocese reúne várias dioceses. É impossível para um arcebispo conhecer todos os padres. O bispo conhece todos os padres, mas o arcebispo não conhece, porque ele está comandando então uma região episcopal, uma região de várias dioceses, e ele então tem a arquidiocese dele, e ao mesmo tempo então ele é que assim aconselha os outros bispos daquela região da arquidiocese, mas ele pessoalmente não conhece, claro, todos os padres. E claro também que já foi provado, inclusive na Europa, que as denúncias que estão sendo feitas contra o Papa Bento XVI são todas falsas. Só realmente para atacar o Papa. E por que é que no final da vida ele precisa passar por isso de novo, quando já tinham derramado o mesmo caminhão de mentiras em cima do Santo Padre, quando ele estava à frente do Vaticano? Isso acontece justamente porque ele continua sendo Papa. A gente vê que cada vez mais pessoas se conscientizam que ele é o verdadeiro e o outro é o falso, o golpista, que fez parte da máfia de St. Gallen, derrubando o Papa Bento XVI. E a gente vê então também justamente que é assim, quanto mais o pessoal do latim começa aí a levantar o nome do Bento XVI, mas o Papa Bento XVI tinha liberado a missa em latim, mais então essa gente vai para cima do Papa Bento XVI. E agora então as notícias se juntam e tudo forma uma lógica muito maior. Acontece que Jorge Mário Bergoglio está morrendo e o povo, os católicos, estão querendo a volta do Papa Bento XVI. Agora sim, tudo faz um sentido maior, agora a história fecha,
justamente a gente consegue entender por que tamanha campanha mundial contra o Papa Bento XVI, porque eles espalham na mídia inteira do mundo todo a mesma tentativa de assassinato de reputação. São comunistas, são pessoas de esquerda, e é exatamente assim que a esquerda mundial age. E aí você vê então o poder que esse Jorge Mário Bergoglio tem. Por quê? Porque ele está junto com o anticristo, junto com a ONU, junto com a nova ordem mundial. Justamente por isso a mídia mundial aí está à sua disposição, porque não tem nada mais absurdo na narrativa deles. O Bento XVI seria emérito, não tem nada mais absurdo do que eles começarem a antiga arquidiocese do Papa Bento XVI, quando ele era arcebispo ainda da diocese de Munique, começar a atacar aí o Papa Bento XVI. Então tem nada mais absurdo do que uma situação dessa. Agora, quando você vê que o Jorge Mário Bergoglio está morrendo, e quando você vê que os católicos estão querendo a volta do Bento XVI ao papado, aí então pânico, desespero nos inimigos de Deus, nos aliados do anticristo. Então, nunca as coisas são sem sentido. Quando começar a parecer muito absurdo, você calma que daqui a pouco a gente vai entender o porquê que isso aí está acontecendo. Seja como for, Papa Bento XVI cada vez mais é duro de matar, né? Aquele filme é duro de matar, né? Porque tá difícil simplesmente sumirem com ele de uma hora para outra, aí com ele tão popular no mundo inteiro. Então rezemos pelo nosso Papa todos os dias, porque a situação dele não é boa, ele é mártir, um mártir moral. Nós já vimos fotos do Papa machucado, com o rosto aí, disseram que era erisipela, mas é coisa que normalmente dá na perna, não no rosto, e mesmo assim então não cuidaram para ficar daquela forma, mas tem uma outra série de fotos dele aí, onde ele está com o rosto machucado mesmo, né? Então você vê que isso denuncia maus tratos ali do pessoal que está tomando conta, de alguém, pelo menos, dos que estão tomando conta, entre aspas, a gente sabe que vigiando na sua prisão. E ele continua firme, ele continua lá como mártir da Santa Igreja no século XXI. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!